Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, continuaçãozinha da obra que tá aqui, ó, no meu top 5 fácil, que é a do herói lendário, que eu já trouxe aqui no canal. É óbvio, né, se é a continuação eu já trouxe aqui no canal, né. Mas enfim, nesse vídeo vai conter a parte 1 e a parte 2 pra quem não assistiu. Então já pega a pipoca que o vídeo tá meio grandinho. E aproveita e pega um suco, um refrigerante pra acompanhar. E bora pro vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste e esquece. Então ajuda a gente a bater a meta de 500 seguidores, 500 inscritos até o final desse ano. Eu acredito que a gente consiga. Agora sim, bora pro vídeo. 5.000 anos atrás, na Era da Destruição, o mundo estava à beira do abismo e precisava urgentemente ser salvo do grande mal, Erebus. Então nos é mostrado que haviam 4 heróis: a sacerdotisa das constelações, que era uma elfa arquimaga chamada Luna, um anão, que era o ferreiro divino, chamado Dueno, um homem besta, que era um cavaleiro, chamado Aaron, e por fim, o rei sábio, que era um dragão, chamado Lísidas. E nessa época, o campo de guerra estava repleto de corpos, enquanto o céu brilhava em vermelho carmesim. Nisso alguém chama por Kayle, que já pede para que ele pare logo de falar. Porém o dragão diz para que ele pegue o seu coração e que saia dali. Já Kayle pede para que ele cale a boca, pois ele ia salvá-lo. Só que o dragão diz que isso é impossível. Então o garoto fala que se ele continuar falando, ele não vai conseguir se concentrar na magia de cura. Porém nesse momento ele vê algo que o deixa assustado. Então o dragão pergunta se Kayle se lembra de quando eles se conheceram e que eles seriam os responsáveis por salvar o mundo, enquanto entrega o seu coração pro garoto. E o garoto chama ele de lagartixa desgraçado. Ô coragem, cara, de chamar um dragão de lagartixa. Então o dragão diz que sente muito, pois o Kayle vai ter que fazer tudo isso sozinho. E mesmo relutante, ele pega o coração, enquanto se lembra dos outros heróis. Nisso vemos o coração desintegrando em sua mão, e podemos assim ver um cristal. E enquanto ele agradece os heróis por estarem com ele até agora, esse cristal se transforma numa energia imensa, que chega a tocar os céus. E nesse momento, com uma aura extremamente foda, ele jurou que mesmo que seu corpo queime, ele com certeza levará a alma de Erebus de volta para o inferno. E esse era o herói primordial, Kayle, que parte em direção a Erebus, pronto para desferir um golpe e derrotá-lo. E vemos que nesse momento há alguém lendo, e que conta sobre essa história, dizendo que aquela noite um grande rugido ecoou pelo céu, e com o sacrifício de Lísidas, o rei sábio, o grande mal Erebus foi derrotado, e que esse era o fim do livro. Então alguém pergunta pra Reina se ela já não havia lido esse livro uma centena de vezes. Então ela pergunta o que ela pode fazer se esse é o livro favorito do Léo, falando que ela vai contar a história do começo de novo. E vemos que o Léo tá com uma cara de bravo, não parece que ele gosta muito dessa história aí não. Nisso ela começa a contar a história, que especificamente há 5.000 anos atrás, então ele manda um abu. E com isso ela acha que ele tá gostando muito da história. Nisso ela fala pra outra pessoa olhar como ele gostava muito. E vemos ele ali, abu, abu, abu. E ele tá muito irritado. E vemos que mentalmente ele pede pra ela parar de ler essa porra de livro, se perguntando se parecia que ele estava gostando. Então ele fala que há 5.000 anos, o que aconteceu foi que ele derrotou o Erebus, se perguntando por que não havia nenhum registro sobre ele. Então vamos para a Escola Imperial de Milan, onde o professor diz que a partir de agora eles irão ver sobre a Era dos Heróis, e que foi 5.000 anos atrás quando o registro dos heróis passou a ser usado, e que naquela época o mundo passou por diversas mudanças, e a Escola Imperial Milan foi escolhida como local para os exames de admissão da Academia Lumeria esse ano, e que ele tem certeza que a maioria deles irá passar no exame e serem registrados no registro dos heróis. E porém, enquanto ele tá falando, ele é interrompido por um ronco. Então o professor fica puto, falando que eles precisam ouvir com atenção. E vemos que tem ali alguém dormindo tranquilamente na última cadeira, que é o estudante Léo, o nosso protagonista. Então o professor diz que já que parece que ele não tem prestado muita atenção na aula, ele irá fazer uma pergunta para ele. E pergunta há 5.000 anos atrás o que precisava ser feito para ser chamado de herói. Então o garoto se levanta e diz que é bem fácil, falando que se fizesse algo importante, as pessoas naturalmente iam te apoiar. E esse é o nosso prota, o Léo Plov. Então o professor já bota a mão na cabeça e pergunta se alguém se oferece para responder essa pergunta. E alguém já levanta a mão, e que para se tornar um herói, precisava passar por um ritual sagrado, falando que o grande exemplo era o ritual de sangue. Então o professor diz que ele tá certo, e que esse era o grande gênio, Gulliver Traden. E o professor continua dizendo que tem muitas expectativas no exame de admissão da Lumeria esse ano. Então ele diz que tudo isso era uma baboseira, sobre ritual sagrado, e que era muito fácil falar com os deuses antigamente. Lendo que pelos heróis lutarem contra o grande mal Erebus, os deuses os presentearam com milagres. E esse era o registro dos heróis. E ele fecha esse livro muito descontente, pois ele era o único que não teve nem sequer um registro. E uma observação, ele é a reencarnação do grande herói Kayle. Nesse momento existe uma comoção para ir até a janela, e aparentemente quem passava ali era a família Zerdinger, e vemos os alunos todos eufóricos por conta disso. E nota lá alguém chamado Célia Zerdinger,
Zerdigan. Então o comunicado é dito, que pede para que todos os alunos vão até o auditório agora mesmo, pois a família Zerdigan estava fazendo uma visita em nossa escola. Então o Gulliman já chama o nosso prota, falando para ele fazer algo importante para a família Zerdigan, dizendo que quem sabe assim, eles o apoiariam. Então o prota fala que vai para casa, pois diferente deles, ele não ligava para essas coisas. E o garoto já fica puto, falando que ele também não liga, porém ele vai dar só uma olhadinha na Célia Zerdigan, dizendo que possivelmente ela possa ser a sua rival. E vemos que nosso prota tá treinando, e nota que esse corpo é bem melhor do que o corpo antigo, já saindo do campo de treinamento. Então vemos alguém gritando, perguntando o que ele tá pensando. Então a mulher já parte pra atacar ele. Ele consegue se defender no último momento, e perguntando que porra foi essa. E a moça fala que faz um tempo desde que eles não duelam, e que se ele quiser entrar em Lumere, ele vai precisar de muito talento, dizendo que esse seria o seu último teste, já partindo de novo pra atacá-lo. Então a mulher fala que vai dificultar um pouco mais as coisas. Começa a atacar ele diversas vezes. Então ele pergunta se não está sendo dura demais com ele. E aquela mulher que tá atacando ele fervorosamente é a mãe dele. E manda ele calar a boca e pede pra ele continuar bloqueando. E já parte novamente pro ataque em uma velocidade assustadora. E o Léo pede pra que ela espere um pouco. Então nesse exato momento ela se preocupa, pois ela nota que ela colocou força demais no ataque e que estava muito perto de acertar o rosto do garoto. E nesse momento ele esquiva no último segundo, fazendo com que sua mãe caia. E ele coloca a espada em seu pescoço, perguntando se estava tudo bem com ela. E ela nota que o talento dessa criança é realmente incrível. Pergunta se ele ainda pensava em entrar na academia de Lumere. Então a gente vê o motivo dele querer entrar na academia de heróis, dizendo que talvez entre o registro dos 4 heróis exista algo falando sobre o que aconteceu com ele. Então ele confirma para sua mãe que tem vontade de ir para academia. Então ela fala que os membros da família Zerdigan que visitaram a escola hoje irão ficar na casa deles por enquanto. Então o Proto pergunta se eles vão mesmo ir para lá, e ela diz que sim, e que apesar de não gostar da ideia, ela vai pedir pro Ziz Zerdigan que ensine a técnica de aura da família deles pro garoto, pois no próximo ano ele vai estar forte o suficiente para entrar na academia de Lumere. Então o garoto pergunta sobre essa tal técnica da família Zerdigan. Então mentalmente ele diz para sua mãe que ele quer entrar na academia ainda esse ano. Então vemos um grifo e diversos cavaleiros em frente à casa, enquanto chega uma carruagem. Então alguém se pergunta o que o tio veio fazer num lugar como esse, e que era melhor eles terem ido para um hotel. E essa era Célia Zerdigan, princesa da espada, que tem a mesma idade do nosso protagonista. E ela fala que eles precisam focar no exame de admissão da academia Lumere, e não em uma família pequena. Então alguém chama por ela, dizendo que o garoto que disse não estar interessado na família é o Léo, e se ela não estava curiosa sobre ele. E esse é o Ziz Zerdigan, e esse é o Ziz Zerdigan, e esse é o Ziz Zerdigan. Isso aqui é um trava-língua. E que ele era o vice-chefe da família. Então a garota diz que ele é apenas um mero estudante, e nem sequer deve saber usar aura. E já o Ziz diz que pensa diferente sobre ele. Então ele já se curva, dizendo que era uma honra conhecer a Marquesa Plove. Então ela diz que ele é bem-vindo. Então o vice-chefe pede para que Célia se apresente, pois essa era a Marquesa da família Plove. Então de forma cortês, ela diz seu nome, Célia Zerdigan, dizendo que estará sob seus cuidados por uma semana. Então a reina diz que é um prazer conhecê-la. E a Célia nota o quão ela se parece com o seu tio, e se assusta, pois repara que ela tem cabelos pretos e olhos vermelhos, se perguntando se ela é da família. Então o vice-chefe confirma pra ela, pois ela é a sua tia. Então já em uma mesa, eles estão tendo uma conversa, e o vice-chefe fala que passou pela escola imperial de Milia, e que estava cheio de estudantes lá, porém o Léo disse que não estava interessado neles, e foi pra casa. Então a reina diz que a grande família Zerdigan foi deixada de lado, e que pede desculpas se o filho dele os ofendeu, dizendo que ele só quer saber de treinar. Então o vice-chefe pergunta que tipo de garoto ele é, e ela fala que ele tem um talento incrível. Então o irmão, vendo que ela tem muito apreço por ele, pergunta se ela acha que ele tem o potencial para herdar o poder da família Zerdigan, e ela fala que ele é perfeitamente qualificado. Então Sorrindo fala que já que ela está dizendo isso, ele vai criar grandes expectativas sobre ele. Então com uma cara séria ele fala que mesmo assim, ele irá testar se ele é mesmo qualificado ou não. E já vemos que ele tá travando uma batalha contra a Célia, e ele parece muito tranquilo e confiante. Então voltamos um pouco no tempo para entender o que aconteceu para ele chegar nesse combate. E vemos que o Léo tá na sala de treinamento, enquanto o Pá aparentemente medita. E assim vemos algo saindo do seu pulso direito, uma energia. E diz que ele finalmente conseguiu criar um espaço que é capaz de aguentar tudo. E que o motivo dele não ter aprendido a aura até agora é que no momento que você a aprende, o corpo automaticamente se torna especializado em somente usar a aura, e é perdida a capacidade de acumular mana e energia da alma. E que se ao menos ele tivesse conseguido controlar completamente o poder e a essência deles, ele não teria deixado um fragmento da destruição para trás, dizendo que dessa vez ele vai aprender a controlar. Então nesse momento ele é interrompido, e alguém pergunta se ele é Léo Plove, e aparentemente é a garota da família Zerdigan,
Zerdingan, sugerindo ensinar um pouco sobre as técnicas de espadachim pra ele, dizendo que assim ela conseguiria ganhar alguns pontos com a sua tia. E o garoto pergunta quem que ela é, e ela diz ser Célia Zerdingan, dizendo que o mundo costuma chamar de princesa da espada. Aí você tá na frente do rei, né? Porque se você é princesa, você vai ser amassada. Ele agradece por ela se preocupar com ele, mas diz que não precisa de alguém com habilidades piores que as dele pra ensiná-lo algo. Então ele dá no meio das pernas dela, dizendo que ele está dizendo que ele é mais forte do que ela. Então Léo fala que numa luta até a morte, provavelmente ela seria mais forte, já que ele não consegue usar a aura. Porém, em um duelo de treino de espadachins, a história é outra. Então ela, determinada, vai e saca uma espada, falando que tudo bem, que se ele tem tanta confiança nas habilidades dele, é pra que ele duele com ela, perguntando a si mesmo se ele acha que ao aprender a aura, ele pode se tornar mais forte do que ela, e diz que vai mostrar pra ele como é a dura realidade. E ela fala assim, que se ela ganhar, durante a estadia dela por ali, ele vai ser o seu servo. E ele pergunta a ela, e que se ele ganhar? E ela já aponta a espada pra ele, e diz que então, ela será a serva dele. E nesse momento, vemos o Léo pegando a espada, perguntando se eles já podem começar. E nesse exato instante, ele parte em disparada pra atacar a garota. Então ela recua, dizendo que a velocidade dele não é tão ruim assim, porém, não era o suficiente, partindo pra contra-atacar. Porém, nesse momento, quem ataca é o Léo, e ela desesperada se protege, perguntando que força toda é essa. E assim ela pula pra trás, e ele faz uma cratera no chão, usando uma simples espada de madeira. Parte pra dar uma estocada, e ela nota que com essa velocidade ela não vai conseguir bloquear, e vemos que o ataque em tese teria furado a cabeça dela, mas aparentemente o ataque não alcança ela, pois ela usou a armadura de aura. Então ele pergunta pra ela se isso não seria um duelo apenas usando as habilidades com a espada, e ela já fica brava, dizendo que foi por reflexo, mas ele fala que não importa, pois ele vai ganhar assim mesmo, deixando ela perplexa. Então ela fala que controlar a aura tem a mesma diferença que o céu e a terra. Ele diz que eles então vão descobrir se isso era realmente verdade, e começa a tirar suas pulseiras, que ao cair no chão faz um estrondo enorme, e ela se pergunta se aquelas eram pulseiras mágicas de peso. Ele deu uma de Rock Lee, foi tirar os pesos, agora o cara tá no ar. Então em questão de segundo ele desaparece da nosso campo de visão, e já parte pra atacar de novo aquela armadura de aura. Então vemos a espada se rompendo, e ela em choque pergunta como alguém pode ser tão brutal dessa forma, chamando ele de idiota maluco. Então passeando pela casa, vemos os dois irmãos conversando, então a mãe nota Léo, falando que vai apresentar o rapaz ao lado, e que ele era o convidado que ficará na casa deles. Então o Léo já se apresenta enquanto se curva, e ele se chama Zerdigan, e diz que como ele deve saber, ele é o seu tio, e estende a sua mão para cumprimentá-lo, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Então a mãe pergunta se ele já conheceu a Célia. Então a gente vê a Célia sendo carregada por uma maca e dois cavaleiros. Então ele já fica preocupado, perguntando o que tinha acontecido com a jovem senhorita. E ele nota que a Célia foi totalmente derrotada em um duelo com um corpo que sequer aprendeu a usar aura ainda, e que era bem impressionante alguém ter derrotado a Célia desse jeito. E o Léo fala que ela simplesmente duvidou dele, então pergunta qual aposta eles fizeram. Ele diz que o perdedor vai ser o servo do ganhador, dizendo que então ela seria sua serva por uma semana. Então com expressão séria o tio fala que cumprir uma aposta com certeza é importante, mas a Célia é da família Zerdigan, botando um medo no Léo, falando que ele não pode ordená-la a fazer trabalho de uma serva, dizendo que ele espera que ele possa revogar essa aposta, e que com isso ele irá dar algo diferente como recompensa. E antes mesmo de falar o que seria a recompensa, o Léo fala que não quer, o que espanta o tio dele. E ele diz que foi uma aposta justa entre ele e a Célia, e que enquanto ela tiver o nome Zerdigan, ela precisa assumir a responsabilidade. Então o tio pergunta se mesmo que ele ofereça ensinar a técnica de aura da família Zerdigan, ele não mudaria de ideia. Então ele crê que a técnica de aura seja para evitar que a sobrinha dele seja humilhada, mas ele diz que é inútil para ele, o que deixa o tio dele poucas, dizendo que agora mesmo ele está declarando que irá usar um membro direto da linhagem Zerdigan como servo, e que a técnica de aura da família Zerdigan era inútil, e pergunta se era isso mesmo que ele disse. E ele, mais sério ainda, diz que sim. Cê é louco, esse protagonista aí, o cara é maluco, né? Então o tio pergunta se ele não acha que ele está sendo imprudente demais. E ele fala que ele não tem intenção de insultar a família Zerdigan, e diz que se o Sr. Zeiss tinha a intenção de ensinar como recompensa por ter derrotado a Célia aquela técnica de aura, ele aceitaria de bom grado, e que ele estava declarando que era uma recompensa para derrotar a Célia. Ou seja, ele acredita que se ela não tivesse baixado a guarda, ela não teria perdido. E ele diz que mesmo que ela tivesse usado tudo que ela tem, ela não teria ganho dele, deixando a mãe dele orgulhosa com isso. Então o tio nota que ele rejeitou a oferta dele, e se pergunta se foi por conta da forma que ele falou, chamando
chamando ele de criança impressionante, dizendo que gostaria que ele fosse um Zerdigan. Então ele chama os dois guardas, pedindo para que ele mande a Célia para o quarto dos servos, deixando os dois servos totalmente em choque com essa ordem. Então ele fala pro Léo que em situações não oficiais, ele pode chamar de uma forma mais confortável, como tio, e ele aceita. Então o dia entardece, e vemos o Léo indo embora. Então ele pergunta pra irmã se ela quer que ele ensine a técnica de aura da família Zerdigan, dizendo que ele falar de tudo para convencer o garoto a aprender a técnica de aura respiração da Fênix. Então vamos para um quarto, e ela se apresenta, dizendo que vai ser a empregada dele por uma semana, e chamando ele de jovem mestre Léo. E ela tá de maid, rapaziada, ela levou a sério, comprou até um cosplay. Então o Léo diz que isso combina com ela, dizendo que quem imaginaria que seu estilo normalmente chique seria adequado com roupa simples de empregada, e que essa combinação era... E ela já interrompe, dizendo que sabe que ela é linda, mas dizendo isso desse jeito, enquanto ela já tá ficando puta. E ele fala que não queria deixar ela brava, pedindo desculpas. Então ele comenta sobre um certo amigo dele, que gosta muito de coisas bonitas, e que seus hábitos devem ter passado pra ele. E ele se lembra que ele dizia que a beleza da eternidade é incomparável, e que se a paz voltar para esse mundo, ele vai passar o resto da sua vida espalhando a beleza pra todas as pessoas. Então ela fala que ele tem um amigo legal, que sabe como apreciar e elogiar coisas bonitas. Só que o Léo pensa que o problema é que ele era honesto demais, pois apesar de ser muito agressiva, Lícinas era mais linda que qualquer outra pessoa, e a Luna também. Então o cara fala que pelo bem da arte, pede pra que as duas sejam modelos nuas, e dá pra ver Lícinas e Luna capotando aquele anão na cajadada, pisada, enquanto tá ok, o outro mano só assistindo ele apanhar. Então ela nota algo na mão do Léo, e pergunta pra ele o que ele tá lendo, e pergunta se é aquilo, e diz que costumava ler muito quando era mais jovem, e aquele livro se chamava Grande Herói do Início. Então Célia lembra de que com 5 anos de idade, ela tava lendo essa mesma história, e pergunta se ele tá lendo uma historinha para crianças. Então ela vai pra sua estante de livros, e diz que parece que ele gosta bastante do Grande Herói do Início, e que um pesquisador comum dos grandes heróis provavelmente nem se compara a ele. E ele diz que ele estava meramente coletando e acabou desse jeito. E ela nota que ele tem muitos livros sobre o Kael. Afinal, esse é ele do passado, né, gente? Então ele diz que dentre tudo que os grandes heróis fizeram, tem muitas coisas que são difíceis de atribuir a um herói em particular, e que acha que essas conquistas são provavelmente dele. Então ela fala que ele provavelmente era um golpista que tentou atribuir as conquistas dos grandes heróis para ele mesmo. Então o Prota questiona se ela tá falando do Kael, e ela diz que é o que a maioria das pessoas pensa, e que claro, ela pensava o mesmo. Então ele pensa em voz alta, dizendo que é isso que as pessoas pensam dele, e ela mal consegue ouvir e pergunta o que ele tá falando. Só que ele já muda de assunto, e fala pra eles tomarem café e começarem o treinamento. Então ela, chamando ele de jovem mestre, pergunta se ele permite que ela treine com ele, com aquele olhar ambicioso, pois assim ela acredita que será capaz de descobrir o segredo por trás de sua força. Então Léo diz que pode ser difícil acompanhá-lo, e se ela tem certeza disso. Então ela grita dizendo que ela é a Célia Zerdigan, e no segundo seguinte vemos a coitada cansadíssima no chão. E ele diz pra ela que quando seu vigor chega ao limite, sua velocidade de reação diminui, e mais brechas entre seus movimentos aparecem, que quando isso acontece, você deixa suas costas sem guarda, como o que aconteceu agora. Então ela fala que ele tá abusando do corpo desse jeito, e se algo assim era útil para um treinamento. Ele diz que sim, e acha que os jovens de hoje em dia são muito fracos. E pra si mesmo ele diz que comparado ao passado, as técnicas de aura se desenvolveram consideravelmente, e deve ser por isso que as pessoas pararam de se importar tanto com o treinamento corporal, já que a aura permite que você aprimore a sua força. E ela toda se tremendo pergunta, como assim fracos? E ele pensa que se treinar o seu corpo, a aura também é desenvolvida. Então ela se arma pro combate novamente, dizendo pra que ele não a subestime, chamando ele de maldito moleque de cabelo branco, e parte em disparada pra atacá-lo. E antes mesmo de ser capaz de acertá-lo, ele já dá uma espadada nela, que já joga ela no chão. Coitada, tá tomando uma surra pro protagonista. Parando pra pensar, ele tá meio que cheatado, né, já que ele reencarnou, sendo que antigamente ele era conhecido como o herói primordial. E ela se pergunta, por que ela não consegue vencê-lo? Então ele a questiona se tá difícil, e pede pra ela pegar aquilo. E era uma das suas pulseirinhas de peso mágico. E no momento que ele solta na mão dela, vemos que o corpo dela é automaticamente jogado pro chão por conta do peso da braceleira. E ele, com um sorriso um pouquinho sádico, diz que a partir de amanhã ela vai usar isso enquanto treina. É o Maitogai ensinando o Rock Lee ficar mais poderoso. Então no dia seguinte ela já tá usando a braceleira, e ela pede pra ele dar uma parada no treinamento, porque ela tava muito cansada. Então o tio nota que essa vai ser uma boa experiência pra ela, e que antes dela ir pra Lumeri, pode ser bom o orgulho dela ser um pouco ferido.
ido, pelo menos uma vez. Então ele já chama o garoto. Então o Prota vai até o seu tio, e ele diz que ele está pensando em pedir para a patriarca permitir que ele herde o sopro da Fênix. Então ele fica um pouco espantado, falando que ela é uma técnica de aura de origem da família Zerdigan, e que ele ouviu dizer que só pessoas que são reconhecidas dentro da família podem herdá-la. Então a garota já vira e diz que o pai não vai aceitar tão facilmente. E ele diz que é por isso que ele tem uma condição. E ele fala que a condição para isso é passar no exame de entrada da Lumery. Então ela já fica meio preocupada, pois o exame de entrada da Lumery é uma luta de verdade, falando que ele é um pirralho que nem sequer consegue usar aura, se perguntando se isso não vai ser muito perigoso para ele. Então ele dando um sorrisinho meio perverso, diz sobre a experiência de combate real, e que claro, ele não tinha nenhuma, não nessa vida, e é mostrado ele no passado. Então o tio pergunta o que o Prota acha. Então ele fala sobre os pais dele concordarem, e que já que eles concordam, ele fará como ele deseja. Então ele aceita. Então o tio, pensando consigo mesmo, diz que isso era esperado, pois ele aparentemente já estava querendo fazer esse exame esse ano de qualquer maneira. E no momento seguinte diz que já que eles fizeram um pequeno intervalo, que tal eles voltarem a praticar agora? Então ela pergunta se ele acha que ela não vai conseguir acompanhá-lo, já partindo correndo atrás do moleque. Então se passa uma semana, e esse é o dia do exame de entrada para a Lumery. Então vemos alguns murmurinhos dos alunos, dizendo que aquela era a tal da Celia Zerd, e que nunca imaginou que veria a princesa da espada, se perguntando quem que era o carinha ao lado dela. Então ela já vira pro Prota perguntando se o jovem mestre está nervoso. Ele diz que nem um pouco, enquanto dá um suspiro, e já fala que é melhor ela consertar o jeito dela de falar, já que uma Zerdigan chamar alguém de jovem mestre pode dar um ruim imenso. E ela já fica cabreira com isso, notando que chamou ele de jovem mestre. Então alguém chama por ela, e nota que o Léo Plov está ali, e é o Gulliver, aquele aluno da escola de Milia, e pergunta por que ele tava lá, já que ele não consegue nem sequer usar aura. E já vira pra Célia perguntando como ela tem passado. Cara falso. Então ele se apresenta de novo, mas a gente sabe que ele é o Gulliver. Então ele fala que da última vez que ela visitou a escola, ele a cumprimentou, dizendo que ele é chamado de o maior gênio mágico de Dilan. Porém nesse momento ela já o interrompe, pedindo desculpa, pois ela não lembra dele, e já pega na mão do Plov, o puxando pra longe, dizendo até depois pro Gulliver. E dá pra ver o Gulliver totalmente perplexo, porque ela simplesmente pegou a mão do Léo e saiu, não deu nem sequer chance dele falar mais coisa. Então alguém já grita pelo nome da Célia, e vemos que são duas pessoas de cabelo branco. Minto, gente, não é branco, é azul muito claro, ou talvez seja branco também, só não é igual ao do protagonista, pode ser também. Então ela olha pra trás e nota quem são, e o rapaz se chama Abed Llewellyn, de 16 anos, e a garota se chama Chelsea Llewellyn, de 14, falando que faz muito tempo que eles não a veem. Então eles vão em direção à garota, e o Léo pergunta quem são eles, e ela diz que são os irmãos Llewellyn, que são da mesma linhagem sanguínea do herói do Império, Lordran. Então ela, meio determinada até demais, diz que esses dois irão seguir o mesmo caminho que eles. Então eles de nenhuma maneira podem perder, pois é como se fosse uma rixa de clãs. Ela não quer deixar que os Zerdigans percam pra família Llewellyn. Então o Prota sussurra pra ela que ele não é da família Zerd, e sim da família Plov. Só que ela tá tão determinada que não tá nem aí pra isso. Então ele já cumprimenta ela, dizendo que fazia muito tempo que eles não se veem, e ela concorda. Nisso eles perguntam quem é que tá ao seu lado, e ele a apresenta como o Léo, e que ele é de uma família nobre do reino de Delad. Já a Charlotte chama ele de peixe pequeno, enquanto olha no olho dele. Então os dois já se viram, dizendo que o lugar no topo com certeza será dele, enquanto os dois se retiram. E nesse momento vemos a Célia meio brava, dizendo que esses dois são muito idiotas e arrogantes, e que faz questão de que eles esmaguem eles. Então Satoru Gojo loiro diz que parece que todos já estão ali. Então os alunos notam que ele é Albi Zeron, o professor da Academia Lumery, enquanto ele se apresenta. Então a Célia fica incrédula, desacreditada que aquele era realmente o Albi, o feiticeiro. E óbvio, nosso Prota não sabe de nada, e pergunta quem que é aquele cara. Então ela se assusta, pois ele não sabe quem ele é, falando que ele tá registrado no registro dos heróis. Então pra si mesmo, o Léo diz que ele é uma pessoa das quais chamam de herói nessa era, e se pergunta o que é aquela mana no olho esquerdo dele. Então o Satoru loiro diz que o exame de admissão será julgado através de um combate de 1 contra 1 e subjugação de monstros. Então é um PVP com PVE, dizendo que cada um irá revezar entre eles. Só que nesse momento ele fala que ele acha esse método meio chato, enquanto bota fogo no papel. E não é o time, ele realmente atirou fogo no papel. Então ele puxa um livro do seu terno, do seu smoke, e aparece pra gente a abertura do registro de heróis, o mundo de Albi.
Albi, e que aquele era o capítulo prólogo, a Floresta Selvagem. E todos os alunos são cercados por um círculo mágico dourado gigante. E nesse momento ele parece mais o Satoru Gojo do que nunca. Olha como ele tá nesse quadro, concentrando sua magia no livro, dizendo que odeia a ineficiência, dizendo que então ele vai combinar os testes em um só. Então vemos uma mana dourada saindo do olho dele, e o Léo nota isso. Então nos é explicado que o registro de heróis não é só um registro de histórias, e que seu verdadeiro valor está na habilidade de manifestar o mundo do herói, onde contém as experiências de cada herói. E ao conseguir conquistar o mundo deles, uma pessoa pode ganhar o poder do herói anterior, falando que é como se fosse um tipo de sistema de treinamento de heróis. Então nesse momento ele nota, dizendo que então era assim que o mundo do herói se parece, explicando que esse lugar é chamado de Floresta Selvagem, e a única coisa que eles precisam fazer lá é sobreviver, falando também que ele não se importa se eles juntarem forças ou eliminarem uns aos outros, para que eles façam como eles quiserem e apenas sobrevivam. E para aqueles que quiserem desistir, só é necessário quebrar o orbe que está na mão deles. E isso é tudo. Então os alunos já ficam assustados, pois o lugar mudou do nada. Então o Léo, pensando, diz que esse lugar costumava ser uma floresta élfica, na qual foi amaldiçoada pela bruxa rainha, Silátina. Então ele escuta ao longe alguém perguntando o que era isso, e que estava com medo e queria voltar. Já outro aluno diz que é só uma ilusão, chamando o garoto de idiota. Então o Plov pensa que isso tá errado, que mesmo que esse mundo tenha vindo das memórias do professor, tudo o que acontece ali é real, e que os riscos desse lugar podem realmente matar alguém. E nesse momento o Léo nota alguma coisa, e é um ataque vindo em sua direção, e vemos que tem alguém próximo à árvore ali, perguntando se eles já não se conheceram antes. E era aquela garota da família Llewellyn, dizendo que fica feliz por poder eliminar alguém da família Zerdingan. Então o Prota repete de novo que ele na verdade é um membro da família Plov, só que ela tá poucas ideias, já conjurando a sua magia, já que ela disse que viu que ela estava com a Célia antes, usando sua magia chamada Foice de Vento. Então o Léo nota que essa magia não existia na época dele, e que de qualquer forma o básico não parece ter mudado. Então ela dá uma risadinha e nota que ele aparentemente está bem calmo, mesmo ela estando em sua frente. E ela já gira sua foice e prepara um ataque em direção ao Léo, que de uma forma muito badass só desvia o ataque. E a gente consegue ver a foice fincada no chão, e ela se pergunta como que ele bloqueou, pois não sentiu ele usando aura, se perguntando se era uma aura difícil de detectar. Então Léo diz que esse ataque é simples demais, perguntando se ela estaria a fim de juntar forças com ele, pois lá, os que sobreviverem por mais tempo vão ganhar mais pontos, dizendo que como ela é uma feiticeira, se ela não precisaria de ajuda para passar em ao menos um dos testes. Então ela dá risada, dizendo que para a infelicidade dele, ela é uma maga de batalha, e já pergunta se ele disse que o ataque dela foi simples demais, já invocando novamente a sua aura. E ele debochado diz, mas não é, não foi? Que para uma magia de vento, esse ataque não tinha sido nada demais, ainda mais comparando o poder que essa magia tem. Então ela já fica perplexa, perguntando se ele está tentando a ensinar sobre magia logo agora. Logo ela, uma descendente direta da família Llewellyn, e grita, dizendo que vai o esmagar com os ataques que ele estava chamando de simples, e já prepara várias foices de vento, tacando em direção ao Protinha, que simplesmente desapareceu. E no momento que ela nota isso, ela diz que não tinha sentido nem sequer um traço de mana. E como? E vemos ele em sua frente, preparando um punho para meter um socão na cara da menina. E nesse momento ela já fica em choque, então ela cai de joelhos no chão, e ele pergunta novamente que tal ela se juntar a ele. E os alunos veem que finalmente está começando, e no momento que aparece a transmissão, eles conseguem ver a garota amarrada em um pedaço de madeira, enquanto o Léo tá ali embaixo colocando fogo. O protagonista tá dando uma de peregrino, queimando a bruxa. Então a garota acorda totalmente assustada, se perguntando o que era aquilo, com as chamas já crescendo. E vemos que tem uma cordinha interligando ela ali e onde tá a fogueira. Então o protagonista pergunta se ela vai cooperar com ele, e ela diz que nunca, que ela não precisa de ninguém além do irmão dela. Então tenta invocar de novo a sua foice de vento, só que ela percebe que ela está sobre uma habilidade chamada de restrição de magia. Então o protagonista pensa que ele não tem muita mana, então não vai durar por tanto tempo assim. Então ela finge que não tá nem aí, pois ela diz que consegue sair dali sem usar magia. E o protagonista pergunta se ela acha que ele
a deixaria focar nisso, com um sorrisinho bem perverso. Então ele começa a desatar aquele nó, e ela pede pra ele esperar, ficando totalmente desesperada, pois estava ficando muito quente. Se a gente vê que até a saia da coitada já tá pegando fogo, e ele fala pra ela cooperar. Então ela diz que vai, e ele pede pra que ela jure em nome de sua família, e ela só aceita, dizendo que jura pelo nome da família Llewellyn que vai cooperar. E cara, esse protagonista aí é um ser humano malvado, cara. E olha o que ele fala aqui embaixo: as crianças de hoje em dia são tão fáceis de manipular. Olha esse maluco. Então ele a desamarra, e quando ela estava prestes a cair, ele diz que é um prazer conhecê-la, maga dos Llewellyn, enquanto pega ela no colo. Eu não sei se esse cara é maluco, se ele é um cavaleiro, só sei que esse cara aí, ele tem aura, viu? Porque olha, uma encarada dessa aqui, se essa menina não se apaixonou. Então vemos que os alunos estão olhando as transmissões. Então a gente vê que todos os professores da academia estão assistindo a transmissão do que tá acontecendo dentro do livro, sei lá, dentro das memórias do rapaz, do Albie. Então ele diz que nenhum deles está nos padrões, e que escolher competir e lutar um contra os outros era tolice, e os únicos que estão indo direto ao ponto são aqueles dois, dizendo que o futuro da república será brilhante. E vemos que eles despedaçaram o monstro. Caramba. Então ele nota que a mais nova da família Llewellyn também tá atacando um troll, juntamente com o Léo, que já tá atrás dele, prestes a espetar o bichão. E se pergunta se Léo Plove era o nome dele, dizendo que aquilo que ele fez ainda é imaturo, mas conseguir a cooperação da Chelsea era quase impossível, falando que ele não tem o poder ou a graça da Célia e Abad, mas ele é um azarão inesperado. E nesse momento vemos uma flecha de vento atravessar o meio daquele bicho feio, deixando ele igualzinho o Ace, ou Rengoku, para aqueles que gostam mais de Demon Slayer. E o Léo, já chutando o cachorro morto, decapita o bicho já tá com um buraco no meio do peito, não, acho que não precisava. Então ela diz que ir junto com o cavaleiro deixa as coisas bem mais confortáveis. Então ela pergunta pra ele que tipo de aura ele tá usando, pois ela não detectou nenhuma mana. Então o Léo fala que nem sabe usar a aura, e ela fica espantada, se perguntando como ele conseguiu fazer aquilo sem aura. Ele fala que é como qualquer outra coisa, um bom fundamento é o que importa, enquanto eles estão sendo observados. Então, usando a magia de vento como exemplo, ele pergunta pra ela qual que é o fundamento dela, e nesse momento ela detecta que tá sendo observada, e lança uma magia chamada quebra-vento em direção a esse monstro, que é totalmente destroçado. E ela fala que é insolente ele falar sobre magia de vento em frente a alguém da família Llewellyn. E ele diz que admite que ela tem poder, mas que ela tá usando a magia errada. E ela fica estressada. E quando já tava prestes a gritar com ele, ele pede pra que ela espere. Então ela diz que eles são como múmias. E o protagonista diz que viu coisas que deixam suas vítimas desse jeito, e que agora entendeu que a condição para passar nesse teste era, e nesse exato momento uma explosão acontece, e que só dá tempo dele pular pra cima da Chelsea pra tirar ela daquela zona de conflito. E alguém diz que passou muito perto, e que precisavam se livrar da Chelsea primeiro, e são alguns alunos. E já chega alguém caminhando dizendo que o outro era somente um Zé Ninguém, e aquele Gulliver, falando pra que todos ataquem juntos. E olha esse cara, mano, o cara trouxe a gangue pra lutar contra um cara que nem sequer usa aura, um Zé Ninguém, como disse ele. E os alunos já partem pra atacar que nem louco, e nesse momento o Prota fica sério e desfere um ataque contra aquele que vinha pra cima dele, deixando o cara caidinho no chão. Então o Gulliver percebe, e nesse momento o Prota pede pra que Chelsea lhe dê cobertura, e ela toda coradinha diz que tudo bem, que ia fazer como ele desejava. Então Gulliver grita o que eles estavam esperando, pra que peguem eles de uma vez. Então todos partem de uma vez pra cima deles. E meus amigos, eu acho que se você vê um cara nesse estado aqui, a última coisa que você tem que fazer é partir pra cima. O olho do protagonista até perdeu a pupila, e a gente consegue ver algo saindo como uma aura. O protagonista aqui, ele é muito poderoso. E já no momento seguinte, vemos o Gulliver correndo, dizendo que não vai ser capaz de escapar desse jeito, falando que ele só precisava encontrar outro grupo. Então a Célia nota, perguntando se aquele cara era o mesmo de antes, e falando pro Abby de irem por esse caminho. E quando eles chegam lá, eles veem o Prota e a Chelsea em volta de um monte de goblins e alunos, só descansando, né? O sol tá quente, eles deitaram ali pra tirar uma pestana. E ela fica toda contente, pois ela conseguiu encontrar com seu irmão. Então o Abby pergunta se ela estava segura. Então a Célia questiona o Léo por que eles estavam trabalhando juntos. E ele diz que ele sugeriu que eles cooperassem. E ela diz que não tem como uma garota teimosa como ela ter concordado em colaborar com ele. E ele, com um sorriso
meio maléfico diz que ele a convenceu. E a Célia pergunta o que ele fez. Então o Prota acolhe os outros alunos, que estavam só descansando, depois de uma surra. E a Chelsea pergunta o porquê que ele estava ajudando eles. E ele fala que eles não precisam mais lutar, pois todos vão vencer esse mundo juntos. Então ela pergunta, como assim vencer o mundo? E o Léo conta que tem uma anomalia ali naquela floresta selvagem, perguntando se eles estão vendo esses cadáveres, dizendo que é como se a umidade deles tivessem sido sugadas, dizendo que não é só isso, e perguntando pra ele onde estão todos os outros monstros. Então a Célia nota, dizendo que ele tem razão, e ela diz que é como se eles estivessem com medo de alguma coisa, e a gente só consegue ver o olho desse bicho horrível, asqueroso. Uma nota, tá? Eu tenho medo, tenho fobia de aranha, e esse bicho aqui é uma aranha, já vou deixar de lado pra vocês aí. Então se você tem fobia assim como eu, boa sorte. E ele fala que o monstro de grau alto deve ter aparecido e assustado os outros monstros da floresta. Então Abed diz que entendeu que o primeiro ato do herói Albi foi derrotar um monstro de grau alto. E é nesse exato momento que o Léo sente alguma coisa nas profundezas da floresta. E em seguida, todos sentem aquela presença. E o Léo fala que ela finalmente se revelou. Então a gente muda pro Gulliver, que tá usando uma magia pra iluminar o caminho, falando que não importava o que acontecesse, ele iria garantir que o Léo falhasse no teste. E após dizer isso, ele dá de cara com o cadáver, deixando ele totalmente espantado, se perguntando o que era aquilo, e vendo que o seu cajado estava coberto de uma substância viscosa estranha, que eu acho que é uma teia, né? E ele nota que essa substância está por todas as partes, e quando ele olha pra trás, ele se depara com aquela besta horrenda. Meu Deus, que agonia que dá isso aqui, velho. Isso aqui vai ser mais difícil de gravar do que parece, mas a obra é boa, vale a pena. Então vemos alguns alunos conversando onde estava assim na sala de teste, falando que ele cuidou de uns 15 ou 16 alunos, e o outro fala que cuidou desse tanto também. Já o Albi fala que por volta de 500 deles no total, todos falharam. Então alguém chega no professor Albi, falando que mesmo que esse seja o caso, ele tem que escolher pelo menos 100 alunos, assim como as outras regiões, falando que só tem 50 alunos ainda no teste. E ele fala que se não atingirem os padrões, ele está disposto a reprovar todos, já que o diretor Kill o deixou responsável pelo teste, mesmo sabendo disso. E ele pensa que um herói verdadeiro só pode ser encontrado em tempos difíceis, e que Léo Plov, ele deve ter notado a anomalia na floresta, se perguntando se ele será capaz de vencer esse mundo. E vemos o nosso Protinha ajudando os caras que ele mesmo deitou na porrada. E assim, todos partem em direção de onde tá vindo toda aquela energia. E o aluno fala que tá ficando escuro, e a Célia nota que tem alguma coisa ali na frente, pedindo para que eles se preparem. E nesse momento, vemos o Gullivan sendo devorado por aquela besta horrível. Ai, como eu gosto desse bicho, velho. Então a Célia pergunta o que era aquilo, e o irmão mais velho dos Llewellyn fala que ele deve ser o verdadeiro monstro dali, se preparando para usar um golpe de vento. Só que o Léo interrompe ele, falando para que Gulliver quebre o cristal. E assim, ele nota que ali é o Léo, porém quebra o cristal, se teletransportando de volta para aquela sala. E ai, que bicho horrível, meu Deus, que agonia, esse bicho me dá agonia. Então assim, todos estão livres para poder atacar, já que não vai ter mais o risco de acertar o Gulliver, o que não seria um dos piores problemas também, né, já que ele quis pregar peças contra o nosso protagonista. Então ele usa a presa de vento em direção àquela besta, que ataca ela em diversas partes, porém ele fala que não foi perto o suficiente, e vemos que o bicho tá se regenerando. E cara, ai, que agonia. É assim, eu tô passando bem de relance mesmo. Então eles falam que aquela é a Princesa Aranha, Tarantulha, é o nome dela. Olha que nome fofo dessa demônio, bicho feio. Então o cara parte pra cima, mandando ela receber esse ataque, porém nesse momento ele é atacado e lançado pra longe, e Célia fala que vai finalizá-la com um golpe, e assim usa a proeminência e dispara na cabeça daquele bicho, porém não adianta. Então ela fala que isso é impossível. Então o Llewellyn fala que cavaleiros e magos claramente possuem níveis diferentes de poder, enquanto ele flutua, usando uma magia chamada Rafale, conjurando uma quantidade imensa de magia de ar em seu cedro e disparando pra cima daquele bicho, fazendo diversos cortes. No entanto, o
monstro já se regenerou e tá partindo pra cima dele. Então a Chelsea, totalmente assustada, grita pelo seu irmão, mandando a magia de quebra-vento, que empurra ele pro lado, no último instante, pois ele seria atacado pela pata daquela asquerosidade. Então ela vai até seu irmão perguntando se ele tá bem, e ele agradece a Chelsea por ter salvado a vida dele. Então o aluno pergunta que tipo de monstro é esse, pois sua regeneração era incrível. Então o protagonista diz que tinha um monstro no exército de Erebus que arrasou toda a floresta dos elfos, a Tarantulha, a princesa monstro, a filha de Silátina, Tártaro. E ele fala pra si mesmo que a mana no olho esquerdo do Albi era a mana do rei Fada. E diz que Tarantulha governou a floresta selvagem amaldiçoada, e ela comeu a mão direita do rei Fada, que resistiu e destruiu a floresta que os elfos viviam. E a Luna definitivamente matou a Tarantulha. E ele fala que a mão direita do rei Fada em seu estômago deve ser o que está salvando ela, pois o anel presente naquela mão possui uma fonte de energia vital infinita, o anel da vida. Então o irmão mais velho fala que se esse monstro é a chave para o teste, ele então vai derrotá-lo, e tenta usar sua magia mais uma vez, e Célia o ajuda. Então o Léo diz pra eles que ela vai continuar se regenerando, e que logo logo eles vão ficar sem mana. Então vemos que o bicho tá todo debulhado, porém continua se regenerando, e ai meu Deus do céu, eu não entendo qual que é esse prazer que os desenhistas têm por fazer aranha. Todos têm esse fetiche em aranha, coisa estranha, bicho feio, ai eu odeio esse bicho. E a Célia vira pra ele e pergunta o que ele sugere. Ele fala que duas pessoas precisam trabalhar em equipe. Então aquele chatonildo fala que se recusa, pois ele vai ser o pontuador mais alto. E a Célia concorda. Então Léo fala que se eles não conseguirem vencer o mundo do herói, todo mundo ali iria falhar. Então já cai a ficha dos dois, que eles infelizmente terão que trabalhar juntos. Então ele vira pra Célia, falando que mesmo que eles trabalhem juntos, vai levar um tempo até eles darem o golpe capaz de matá-la na hora, perguntando se tem alguém além deles dois que consegue enrolar o monstro até lá. Então o Léo diz pra deixar com ele. E esse é nosso protagonista, puxando a responsabilidade. E olha, esse maluco não tem nem aura ainda, mas ele farma muito. Então Célia vira pra ele e fala que isso seria como um pois ele não conseguia nem sequer usar a aura. Ele diz que sabe, mas que consegue ganhar uns 5 minutos mesmo assim. Então Lewin pergunta o que aconteceria caso o ataque falhasse. Então ele se vira e pega uma arma, dizendo que acha que isso não vai acontecer, pois fogo e vento sempre foram bons amigos, e eles trabalham bem juntos. E aí ele se estranha, porém fazer o que, né? E aquele bicho já tá gritando pra cima do nosso protagonista, e ele diz que isso faz com que ele lembre dos velhos tempos. E enquanto ele empunha uma lança machado, o monstro parte pra cima dele. Então ele começa a fatiar as patas desse bicho, dizendo que há muito tempo ele não enfrentava essa besta, um monstro do Tártaro. E ele tá até sorrindo de lembrar das memórias do passado. Então voltamos um pouco para o passado e vemos um elfo fugindo de algo, enquanto ele acaba ficando preso em algumas teias, pedindo para que, por favor, alguém o salve. E nesse momento, aquela desgraça aparece de novo. Então ouvimos alguém ordenando que o monstro vá para trás, e o elfo nota que é lá a luz, e quem que aparece? A Luna. Então ela pergunta como ela ousava mexer com a sua terra natal e devorar a mão direita do seu contratante, enquanto ela coloca uma quantidade imensa de magia, e a gente só consegue ver um clarão que ilumina toda a floresta. E ela diz que em pensar que a influência de Erebus teria chegado até lá. Então enquanto o garoto ainda está em meio a todas aquelas teias, chega alguém de cabelo branco, perguntando se estava tudo bem, enquanto tira ele de lá de dentro. E a gente sabe quem é, né? É o Kayle. Então ele diz que, como esperado, esse era o limite dele sem o uso da aura, e chama por Chelsea. E ele pede então que ela use a magia de vento para jogar as armas que estão ao redor dele em sua direção. E ela grita desesperada, falando que ele vai acabar se machucando se ela fizer isso. Só que ele fala que ele vai pegar todas elas, e que é pra ela não se preocupar, e apenas ir logo com isso. E ela pergunta qual arma, e ele manda ela jogar qualquer uma. Então ela, usando sua magia, começa a arremessar as armas. Então ele fala que, baseado no som, era uma cimitarra e uma espada. E já salta e agarra as duas armas no ar. E meu amigo, o cara adivinhou que arma é pelo som que ela fez no vento. Tá maluco?
esse cara aqui é um especialista. Ele manda aquele monstro receber esse ataque e já parte fatiando ela em diversos pedaços, usando as duas armas. Porém, elas se quebram e ele pede pela próxima. E assim ela arremessa, que é uma mini faquinha e um machado. Então a Chelsea pensa que ele deve ser da idade deles, mas o vendo dessa forma, parecia mais com um deus marcial. E o irmão da Chelsea fala que ele então não era só um peixe pequeno. E assim, o Léo toma um corte próximo ao olho. E ele fala que ainda tem os seus sentidos. E fala que se ele não conseguir matar um inseto desses, aqueles caras vão rir dele no paraíso. Então ele volta a atacar aquele bicho diversas vezes, sempre usando armas diferentes e pedindo por mais. Até que ele pede pela próxima, a Chelsea fala que aquela era a última. E aqui ele viu a vida passando diante dos seus olhos. Porém, nesse momento, a Célia grita por ele, falando que já terminaram de preparar a magia, e manda ele sair da frente, lançando assim uma magia de fogo imensa em direção àquele bicho, que queima ele por completo. E nesse momento, o anel cai do estômago da besta. E é dito que o mundo de Albi, o capítulo prólogo, Floresta Selvagem, foi concluído. Então a Célia cai sentada no chão, cansada, agradecendo porque tudo aquilo acabou. E fala que ele realmente conseguiu bloquear o monstro por 5 minutos. E quando ela ia falar que o Léo fez um bom trabalho, ela já foi cortada pela Chelsea, falando que isso foi incrível. E que ele parecia um daqueles heróis das histórias, toda animadinha, toda corada. Então ele pergunta se é mesmo. E ela fala que sim, que quer se tornar uma maga de batalha oficial. Então precisa aprender mais sobre luta corporal, já que ela é muito ruim nisso, pedindo para que ele por favor a ensine. Então a Célia diz que não vê a hora dela ter a experiência de combate com o Léo. Isso meio perturbador, deixando a coitada da Chelsea totalmente confusa. Então nesse momento o Léo vai agarrar o anel. Vixe. Ele pergunta se o drop era ele. Então do anel aparece uma fadinha. Então ele reconhece aquela fada como o príncipe Slid e pergunta se ele se lembrava dele, dizendo que ele era o Kayle. Porém a fada só dá um sorriso e desaparece pra dentro do anel. E ele diz que parece que ele se tornou o rei das fadas, e que foi graças ao tesouro que o Albi encontrou, ele ganhou o olho de mana. E assim, a contagem para voltar ao campo de treinamento começa. 5, 4, 3, e nesse momento, a recompensa pela conclusão é a promessa do rei das fadas. E vemos uma silhueta em frente ao Léo, que fica espantado. E ele parece reconhecer quem era, porém, ele é teletransportado de volta. E nesse momento, vemos alguém sentado na janela, falando que parece que o exame no território ocidental acabou. E aquele era Alian Badian, o espadachim diretor da Academia Lumere. E a assistente fala que já, mas falta muito para que os outros territórios terminem. E fala que é um saco, se perguntando quantos o professor Albi aprovou. O diretor todo otimista fala que, considerando que estão falando dele, muitos passaram, e foram 40. E ela já fica preocupada, perguntando se isso pra ele era muito. E ele fala que tá ótimo, pois ele esperava que ia passar no máximo uns 10. E ela já se assusta. Então ela aposta que Célia e Abed ficaram no topo, e qual desses dois havia sido o primeiro. E o diretor fala que parece que foi bem difícil escolher, e que Albi recomendou alguém para ser representante dos calouros. E ela já fica totalmente assustada, pois isso era inesperado, se perguntando se Albi recomendou alguém. E ela volta com as duas opções, se foi a Célia Zerdgen ou Abed Llewellyn, mas o diretor diz que não, e que foi alguém que ele nunca ouviu falar o nome antes. E ela não entende, então ela pergunta se isso é sério. E vemos então um monte de aluno gritando por Célia e Abed. Porém, o Albi estava de olho mesmo, era no Léo Plove. E é dito que Léo Plove foi recomendado como representante dos calouros, e que para a divisão dos cavaleiros, o motivo era que ele tinha talento para ser um herói. E o diretor diz que ficou bem surpreso porque Albi falou muito bem dele, e se pergunta que tipo de estudante ele é. Então já vemos nosso pratinha relaxando em uma piscina, falando que acha que vai demorar um pouco para se recuperar. Então ele mergulha na água e pensa sobre a recompensa pela conclusão, e que ela foi a promessa do rei das fadas, e que mesmo concluindo aquele mundo, não deveria mais haver recompensas, mas teve, e só ele recebeu. E o que havia sido aquilo, aquela visão que ele teve? Então a mãe dele entra na sala, chamando por ele, e explica para ele que ela era da família Zerdgen, perguntando se ele sabe o motivo dela ter sido exilada. Então o Léo já fica meio em choque, já que ela vai contar sobre essa história. E a mãe dele fala que enquanto ela tentava salvar uma pessoa, ela acabou perdendo as chamas Zerdgen. Porém, mesmo assim, ela não se arrependeu em nenhum momento de ter feito aquela escolha, e pede para o seu filho fazer um bom uso do seu talento, o parabenizando por ter sido aceito na Academia Lumere.
E ela tá toda contente com isso. Ô mãe, essa é a mãe do ano, gente. Bate no filho com a espada e dá parabéns. Tudo que uma mãe precisa. Lembrando que a mãe dele falou que ao sair do portal, é pra ele ter certeza que não esqueceu de nenhum item. E assim já vemos a cidade. Oh, show de bola, hein, cara. Que paisagem bonita. E aquela era Luméria, o centro do mundo. Vemos então o que é academia. Parceiro, facilmente dá pra se perder. Olha o tamanho dessa academia aqui, velho. Então alguém vai até olhar e pergunta como ele tem passado. E é o tio dele, que também o dá parabéns por ter passado no exame de admissão, enquanto cumprimenta o garoto. E eu já pergunto se ele esqueceu de alguma coisa. Já o tio dele fala que houve mais reuniões familiares do que o normal nesse último mês, perguntando se ele sabia o que isso significava. Então Léo supõe que finalmente há um veredito sobre a sucessão da respiração da Fênix. E o tio dele diz que sim, que mesmo que ele seja de fora da família, ele ainda é filho da irmã dele. E com isso, os anciões levaram em conta o fato de você ter passado no teste rigoroso do Ocidente, entregando uma chave para ele. E que essa é a chave de um subespaço, falando que ele poderia abrir. Então ele coloca a chave no meio do ar e gira, aparecendo assim um livro em sua frente. Essa magia aqui tá avançadíssima. Ele abriu o livro com a chave, não foi? Então tem chama saindo pra tudo que é lado. E assim, o livro se abre. E o seu tio diz pra ele derramar o seu sangue ali. Então o Léo, sem mesmo pensar duas vezes, já dá uma mordida no dedo, deixando a tinta vermelha cair sobre o livro. E assim, o livro começa a brilhar mais que tudo. Parece uma estrela isso aqui. Então o tio diz que a partir de agora, apenas ele conseguirá ler este livro. E a gente vê também que tá cheio de escritura aí, esse idioma diferenciado. E o tio continua dizendo que aprender a técnica secreta da família Zerdigan não será fácil. Mas ele tem certeza que ele irá conseguir aprender logo, quando dá um tapinha no ombro do garoto, parabenizando por se tornar um membro oficial da família Zerdingan. Então já na cidade, o garoto tá caminhando por aí. E vemos que uma garota com uma pilha de livros imensa tá indo em direção a ele. Enquanto Léo dizia que achava que era ali que a Célia deveria encontrar ele. Porém, aquela menina já esbarra com o nosso protagonista, deixando todos aqueles livros caírem no chão. Então a garota já nota e pede desculpas, falando que estava andando sem olhar pra frente. E já sai a milhão. Porém, aparentemente ela deixou algo no chão. E o nosso pratinho anota. E é meio que um cartão. E lá tá escrito o nome da garota, que é Chloe Muller. E ela é uma nova estudante da Academia Luméria. Logo depois o Prota entra no estabelecimento. E alguém já disse que ele demorou demais, dizendo que tem uniformes e livros. E outras diversas coisas que eles precisam comprar. E a Célia tá cheia de sacola nos braços. Então ele pede desculpa, falando que acabou encontrando o tio Zeis no caminho. E ela fica toda empolgada, querendo saber se o veredito havia saído e qual que era ele. E assim, o nosso protagonista já imbui chamas em suas mãos. Deixa a Célia perplexa, olha isso. Enquanto ele se pergunta se era assim que se fazia. E já dá pra ver as asas da Fênix atrás dele. E a garota já fica em choque, deixando todo aquele monte de sacola caindo no chão, dizendo que não fazia sentido, pois ela demorou mais de 3 semanas só pra aprender o básico. Porém o Léo tá em um nível totalmente diferente, perguntando quem diabos era aquele cara. E mudamos de ambiente mais uma vez, a gente vai pra um cruzeiro, e não é o do Neymar. E vemos o Léo e a Zélia do ladinho do outro, pequenininho ali perto do barco. Eles brilham, tá vendo como os protagonistas eles brilham? O sol tá todo apagado, eles estão lá ó, com a luzinha verde pra gente identificar que são eles. Então os alunos dizem que o navio tá chegando. E se não tivesse vendo um navio desse tamanho também, eu acho que vocês deviam ir pro oftalmologista, né? Porque, meu amigo... E outro rapaz já fala que é muito grande o navio, né? Então já chega alguém dando olá aos calouros, falando que é o professor do primeiro ano de espadachins, Aelendo. Todo marrentinho, olha o jeito que ele para, mas ele tem uma carinha de professor mesmo, não tem? Então todos os alunos notam e prestam atenção no que ele tá falando. E o professor diz que eles irão pra Academia de Luméria agora, e pra que eles subam no navio. E é dito que o título dele é Espadachim do Oceano Congelado, e que ele é um professor da academia. Quem já sabia dessa parte? Então a rapaziada já subiu tudo no navio. E tá tendo um buffet top. A rapaziada tá se alimentando, comendo ali, enchendo o bucho. E o Léo tá achando isso estranho, enquanto olha pros lados. Enquanto isso, alguém pede pra eles esperarem, falando que eles são um casal, perguntando se eles podem conversar um pouco. E a Célia já entra num modo destruição diabólico aqui e pergunta: que? Como assim casal? Você tá ficando louco? Ele é meu primo, mano. Isso aí não pode.
Tenho medo, hein? Cuidado que ele é seu primo. E o garoto já se apresenta como Carl Thomas. E ele é do reino de Moira. Nossa, esse nome me dá um revestrez que eu lembro do Overwatch. É o healer que menos cura, é o healer DPS. Então, mostra que ele tem 15 anos e ele é um alquimista. Falando que de armas até poções, ele tem de tudo. E que se eles precisarem de alguma coisa, é só chamar por ele. Ou te entrega um cartãozinho. Então o Prota já se apresenta, dizendo que é chamado de Leoplov e que é do reino de Delard. Então o Crow fala que se eles são do reino de Delard, eles fizeram o teste do ocidente. E que era incrível que eles tenham passado. Então o Prota pergunta se ele é o único que tá achando aquilo estranho. E o garoto perguntou o quê? Então o Prota fala que esse lugar tá calmo demais, que chega até a ser suspeito. E tem mamão, melão, malango, banana, tem um monte de fruta ali em cima da mesa, tem pão. Maluco, esse buffet aqui tá recheado, caramba, essa maçã tá muito grande, velho. Ah, pega. Então a Célia fala que esse é o tratamento que calouros que passaram nos testes devem ganhar. Te perguntando se isso não era óbvio. Então ele olha pro professor, que tá tomando um vinho. E o professor já disfarça. E o Léo tava cantando aquela música famosa lá, tem um viado me olhando. Agora ele tá disfarçando. Então o Carl concorda, perguntando o que eles poderiam fazer com novatos prestes a entrar na academia. E assim a gente escuta um estrondo imenso, que treme tudo, assustando todos, menos o Prota. O Prota tá ali suavinho, com a mão no bolso, tranquilo, calmo, falando que avisou, enquanto sai um tentáculo roxo imenso da água. Enquanto o garoto pergunta o que é isso, e o tentáculo já quase dá uma na cabeça dele, só pra ficar esperto. Então os alunos já gritam pelo professor aí, pedindo por ajuda. Só que ele tá ali, tranquilinho, perguntando se ajuda, dizendo que eles são estudantes da Academia Lumere e candidatos a heróis. E se eles estão com problemas, e que eles mesmos precisam pensar em como devem resolvê-los. Enquanto aparece um bicho horrível, tentaculoso, enorme, gigantesco, que horror. Ué, ele tá voando? O bicho tem tentáculo, ele tá sobre a água, cara. Então nosso Prota já parte pra cortar um dos tentáculos, falando pra Célia ficar com a cabeça fria. E a garota já manda ele se preocupar consigo mesmo, enquanto já puxa sua espada também. Então o monstro continua atacando, lançando os ataques d'água. Ele diz que esse é um comportamento natural do Kraken, que ele reage ao calor com um jato d'água, dizendo isso pra Célia que acabou de tomar um banho. E nisso o Kraken já pega a perna de um aluno, prontinho pra devorar ele. Não sei como que isso vai funcionar, porque os tentáculos estão saindo da boca dele e acho que não tem espaço pra mastigar alguma coisa ali não. Posso estar errado. Enquanto o aluno grita chamando esse povo de desgraçado. E os alunos já partem pra cima, mas continuam tomando porrada daqui e porrada de lá. Porém a Célia continua cortando os tentáculos daquela horrenditude, enquanto o Prota parte pra cima. Então o Crow, que tava escondidinho debaixo da mesa, vê o caos que tá acontecendo, que tem tentáculo picado pra tudo que é lado, dizendo que era óbvio, porque a Célia era a maior pontuadora do oeste. Porém, que é esse tal de Léo? Enquanto ele tá ali, sabugando o bicho, e do nada cai um tentáculo congelado do lado do Crow, que já fica branco. A vida dele passou diante dos olhos dele, tá ligado? O filminho, com aquelas musiquinhas de PowerPoint de formatura, tá ligado? Gritando pra alguém tomar cuidado. E a gente vê quem é, né, meu? É aquela garotinha que o Prota esbarrou, a Chloe, se eu não me engano. E ela tá usando uma magia de gelo boladíssima, perguntando por que ele não ficava na parte de trás se não consegue nem mesmo se proteger. E o Crow já disse que os fortes nunca se importam se a gente é pego no meio da batalha deles ou não. E já cai outro tentáculo do bicho na frente do Crow. Porém, dessa vez foi uma magia de vento. E esse a gente já conhece também, né? É o Abed e a irmã dele. Enquanto o Abed diz que a competição ainda não havia acabado, chamando a Célia Zerdgan por fight. E a Célia já dá um dedo no meio pro moleque, falando que o sentimento era mútuo. E a irmãzinha tá toda coradinha quando vê o nosso protagonista. Essa aí já caiu nos encantos já. Que é um fato pra quem viu a primeira parte, né, mano? Que o Prota falou que a magia de ar e a magia de fogo funcionam muito bem juntos, né? Será que a gente tem um casal aí já? Talvez não. Então o professor fala que há muitos monstros no lago que levam à Academia Lumere e que o Kraken
é perfeito para uma festa de boas-vindas. E que, como esperado, os capitões estavam se destacando. E aqui a gente já vê uma menina, uma guria, saindo no soco com o Kraken. E essa é Shen Xiao do leste. Então ele meio que apresenta os capitões, né? Que seria a Celia Zerdigan e o Abd Lin, que são do oeste. A Chloe Muller, que é do norte. O Walden Tiden, que é do sul. E a Duran Moira do centro. E que os calouros desse ano são excelentes. Enquanto todos eles estão caindo no pau com o Kraken. E enquanto ele tá tomando a tacinha de vinho dele, ele fala que o que mais está impressionando ele é aquele garoto desconhecido. E quem é, né, rapaziada? A gente vê Manhwa aqui a semana inteira, a gente sabe que o cara desconhecido poderoso é o Leoplov, o nosso pratinha. Já tá arrancando mais outro tentáculo na espadada. E rapaziada, quantos tentáculos tem esse Kraken? Porque só o Leoplov já arrancou 5. Nota que a esgrima dele está sendo usada sem nenhum movimento desperdiçado. E que ele está se movendo como se pudesse prever as ações do Kraken. Enquanto dá um sorrisinho, falando que ele vai encontrar ele em breve nos estudos. Então os alunos já chegam na academia. E a gente vê que tem uns ali extremamente cansados já. Então o cara fala que não imaginava que ia ficar sem nenhuma poção das que ele trouxe. E logo no primeiro dia. E assim o professor já salta do navio em frente aos alunos, falando que eles vão ter que atravessar aquele lago toda hora. Então é melhor eles se acostumarem logo. E que agora eles vão se mover para o saguão de entrada. Então, essa é a Academia Lumere. Cara, bonitona, mano. Muito grande, velho. Então, o aluno fala que disse que não ia haver nenhum normal. E que ele espera que tenha algum interessante esse ano. Falando que eles vão começar agora a cerimônia de entrada. Falando para eles se alinharem por região. E que os pontuadores mais altos fiquem na frente de cada fileira. Dizendo que o diretor vai dizer algumas coisas antes. Então aparece o nosso diretor. Dizendo que sangues novos trilharam seu caminho até aqui esse ano novamente. Com as esperanças de se tornarem heróis. E aquele é Kalian Baidian, o mestre espadachim, diretor da Academia Lumere, falando que ele tem algumas palavras para os alunos, e que se eles sonham em serem heróis, que eles sempre coloquem as suas vidas em risco, e superem seus limites, e aqueles que não conseguirem, não pertencem aqui. Enquanto ele dá um murraço na mesa, que despedaça ela inteira. Então ele olha todo fofinho para os alunos, perguntando se ele exagerou. Pergunta por que ele não estava ouvindo os alunos. Os alunos já estavam mortos por dentro. E o professor fala que quanto mais eles ensinam em Lumere, mais a grande imagem do mestre espadachim é despedaçada. Então o professor fala que agora haverá um discurso do representante dos calouros, chamando por ele, né? E todos os alunos ficam meio eufóricos, querendo saber quem que é esse tal representante. Mas enfim, o nomezinho que é chamado é do nosso prota, o Leoplov, pedindo que ele, por favor, vá até o palco. E a gente já consegue ver o Albi do lado daquele professor que estava no navio. E o prota pergunta se foi o inspetor que o recomendou. Então ele já sobe lá para dar o discurso. Então os alunos já perguntam quem de acha é Leoplov, falando que nunca ouviu falar dele. E o outro pergunta se o representante dos calouros não é um dos que pontuam mais alto, deixando todo mundo confuso. Porém, sem medo, ele fala aos professores e veteranos: nós, os calouros, agora iremos entrar em Lumere como membros orgulhosos de suas fileiras. Então o professor agradece, falando que esse foi o representante dos calouros, Leoplov. E alguém já tá olhando para ele com um olhar meio assassino. Então o professor diz que agora, por favor, que ele os diga seu objetivo como representante dos calouros. Então ele dá aquele sorrisinho safado, pois ele sabe que eles querem ouvir algo que irrite aqueles que quase se qualificaram para a posição que ele tá agora. Então o professor fala que o representante dos calouros desse ano é bem comportado, que é um aluno modelo e não é nada mal também. E que parece que vai ser uma cerimônia de entrada calma, só que eles mal sabem que tá por vir aí. Com o olhar dizendo que se eles querem essa posição, podem vir tentar tirar dele, deixando todo mundo desacreditado das coisas que ele tá falando. E aquele maluquinho ali de Duran tá, ó, no ódio, ele que tava com o olharzinho assassino. E continua dizendo que não importa quem seja, ele não vai perder. Então já vamos pro dormitório da academia. E alguém fala que foi um bom trabalho hoje. E que as aulas começam a partir de amanhã. E que por pelo menos uma semana as aulas exploratórias vão começar. E que durante esse tempo não importa o que você quer cursar. Pode ter uma aula de qualquer matéria.
e que através desse processo pode escolher as 3 matérias que querem se especializar, falando para que eles se preparem para dormir cedo, que não se atrasem para a primeira aula. Então aparentemente o quarto do nosso prota é o 302, então alguém diz que o quarto deles são próximos, e que ele está empolgado para amanhã, pedindo para que o Léo descanse bem. E o Léo diz que sim, que o vê amanhã, enquanto já deita na cama do quarto dele, enquanto pensa que o que ele quer de Lomere é encontrar o que ele torce para que esteja lá, que é o seu registro de herói. Então já tá geral no refeitório, moçando. Então Carl chega no Léo, perguntando se eles podiam comer juntos. Todo alegrezinho, e o prota aceita. Tá, tô de boa, pode sentar aí. Então alguém grita chamando o representante dos calouros, enquanto solta a bandeja na mesa. E o Léo pergunta quem de achos é esse mano. E vemos que é outro loirinho. Então ele pergunta sobre o discurso de ontem, e o que ele quis dizer com aquilo. E esse maluco aí é o Duran Moira, o capitão da região central. Então o Léo, na maior tranquilidade do mundo, pergunta se ele acabou sendo muito provocativo. E conclui que deve ter sido, pois é muito estranho alguém iniciar uma briga daquela do nada. E o Duran tá com sangue nos olhos, tá? Então ele pergunta pro Prota se ele sabe quem ele é, e que ele é o capitão da região central. Só que o Prota não tá nem aí, junto com o Carl. Meus amigos, olha o tanto de bife que o Carl tá comendo, cara. Você tá maluco? Deve ter uns 30 bife aí, sem contar que tem 6 caixinhas de suco. Então o Duran, que já tá puto, invoca sua aura de raio e dá uma bicuda na mesa, jogando toda aquela comida pelos ares. E aqui eu acho que ele viajou, mano. Se passou, não tinha pra quê, velho. Dá um chute em alguém, sei lá, chuta a parede, mas porra, tanta comida desperdiçada. Porém, nosso pratinho não é pouca bosta não. Ele salta na mesa e pega item por item, montando um hambúrguer no ar, enquanto o Carl equilibra tranquilamente ali os seus 40 pedaços de carne. E o Duran não fica muito contente com esse espetáculo que ele fez aqui não, velho. E aparentemente o hambúrguer que o Prota montou ficou perfeito. Chega da água na boca. Nossa, o hambúrguerzinho agora ia cair bem demais. E o Prota com um sorrisinho de quem sabe que um milhão maluco pede pra ele ter cuidado, pois desperdiçar tanta comida assim é feio, fazendo Duran morder os beiços de ódio, falando também que vai tirar o cavalinho do Prota da chuva. E vai ser um futuro muito próximo, pois ele não aguentava ver alguém mais fraco do que ele sendo tão arrogante. Porém, alguém aparece ao lado deles numa velocidade insana, e é o professor, que coloca a mão no ombro dos dois. Aqui azedou. Então ele diz: quem diria? O capitão da região central e o representante dos calouros, deixando os dois suando frio, que se perguntam quando que ele chegou ali. E o professor diz que os dois estão brigando no primeiro dia da academia, e diz crer que eles estão preparados para o que vem depois. Então a gente já vai para a aula de exploração do departamento espadachim, com o professor encarando todos os alunos. Então alguém pede licença para o professor e diz que a aula está prestes a começar. Então por que o Léo não estava ali? E nesse momento o Léo entra na sala todo suado, junto com o Duran, que leva a sua mão até o quadril. E essa cena aqui ficou esquisita, hein, autor? O que aconteceu aqui? Então a Célia pergunta o que aconteceu, enquanto o Duran sai de fininho, encharcado de suor. E quando o nosso Prota explica o que aconteceu, ele é interrompido. E eu acho que eu também não queria muito saber essa explicação do que aconteceu não. Eu prefiro evitar imaginar que essa cena aconteceu. Então o professor fala que todos estão ali, e pra eles começarem, dizendo que era um prazer conhecê-los, e que seu nome era Ayelendo, e ele está encarregado pelo primeiro ano dos espadachins. E vemos que ainda assim o Duran não tá se bicando com o protagonista. E o Carl nota isso, falando que eles já estão se vendo como rivais. Então o professor nos explica que há 3 poderes derivados da mana, que é a energia mágica, a energia da alma e a aura. E que entre esses 3, o mais difícil de lidar era a aura. E pergunta se alguém sabe o porquê. E a Célia explica que a aura perde a sua fluidez de mana ao ser convertida. Então o professor diz que a Célia está correta. E continua explicando que enquanto a energia mágica e a energia da alma usam a mana em seu estado natural, a aura absorve a mana para se adaptar ao corpo. E agora pergunta se alguém consegue explicar como usa a aura acumulada em seu corpo. E a Célia pensa que ela simplesmente sai após usar um pouco de força. E o Léo
responde que é usada a aura ao queimar mana. E o professor fala que tá corretíssimo, ficando bem contente com a resposta. E pergunta se ele sabe a coisa mais importante ao queimar a mana. Então, sem pensar muito, ele fala que é o vigor. E o professor fica impressionado com as respostas que o Léo tá fornecendo, perguntando se ele já havia estudado aura antes. E o Prota responde que não, deixando o professor surpreso, pensando que é alguém que mal aprendeu aura e já sabe tanto. Mas fala que agora eles vão deixar a teoria de lado. E que tal eles se mexerem um pouco? E já começa a caminhar pelo céu. Que isso aqui, mano? Então explica que esse aí é o passo de aura. E que ele usa o princípio básico de concentrar o poder da aura nas pernas. E também que suas formas de aplicações são infinitas. E vemos então os alunos tentando fazer o passo da aura, enquanto eles batalham ao mesmo tempo. Nisso a Célia fala que vai ensinar ele se ele chamar ela de irmãzona. Então o Prota fala que não precisa, pois os princípios para controlar a aura não são nada demais. Então vemos o Duran de olho no protagonista, enquanto tá se mordendo de raiva. Então o professor dá um sorrisinho, pedindo a atenção de todos os alunos. E já segue dizendo que, como todos sabem, houve uma pequena comoção de manhã. Então a Chelsea pergunta do que o professor tava falando. E o Carl já se aproxima dela, falando que não teria graça se ele contasse, deixando ela ainda mais curiosa em saber o que de acho aconteceu. Então o professor chama os alunos Duran e Léo Plov e pergunta ao Duran o que foi que deixou ele irritado. E o moleque já vira o rosto, dizendo que não estava irritado. Então o professor fala para todos verem, pois o capitão da região central e o representante dos calouros iriam agora disputar uma corrida. E a aposta seria a posição de representante dos calouros. E nessa disputa eles poderão usar a aura da maneira que eles quiserem, sem sequer uma restrição. Isso deixa o Duran totalmente surpreso, pois isso era exatamente o que ele queria. Então o Carl, que não é bobo nem nada, já passa recolhendo as apostas. E conseguimos ver que tem muito mais gente apostando no Duran do que no Prota. Rapaziada, vocês estão prontinhos pra perder dinheiro, né? O cara é o protagonista, ele não vai perder, Então ele apresenta os participantes, que de um lado tem o gênio da família Moira, o Duran Moira, filho de um herói e o mestre da aura relâmpago, e do outro, o aluno misterioso que superou os capitães de todas as regiões e se tornou o representante dos calouros, Léo Plov. E a gente já consegue ouvir os alunos cochichando, que se aquele garoto era o representante dos calouros, ele deve ser alguma coisa. Porém, pelo que a Celia Zerdigan falou pra ele antes, parece que ele nunca usou o passo da aura antes. E a gente já consegue ver um hater do Prota na plateia, perguntando se eles ouviram o que o Prota falou ontem, e que não suporta esse cara. Já outro fala que ser o capitão da região central não é pra qualquer um. E do outro lado tinha o representante dos calouros que não fez nada demais. Então o professor fala que o primeiro que cruzar a linha de chegada vence. E eu acho que é assim que funciona todas as corridas. Eu posso estar errado, mas eu acho que é assim. E não importa quem seja o vencedor, o rival terá que aceitar esse resultado, pois isso é o que um espadachim honrado faria. Então a Célia pensa que, sendo sincera, é impossível o Léo ganhar. Porém, é o Léo, né? O protagonista. Não tem como. Ele é responsável por fazer algumas coisas surpreendentes. Então o professor dá início à corrida. E a gente consegue ver o Duran usando a sua aura relâmpago para correr bem mais rápido. Então ele diz que vai chegar primeiro, chamando o Prota de novato. E a plateia vai à loucura, dizendo que isso era esperado do Duran. Porém, pelo outro lado, o protagonista era muito ruim. Já o outro aluno fala que o representante dos calouros deve ter chegado nessa posição trapaceando. Então a Chelsea, toda animada, pede pro Léo dar o seu melhor. E se falar que essa menina não tá no papo do protagonista, tá viajando. Então o Carl nota que o Duran já tá na metade do caminho. E nisso a gente vê o Prota bem atrás dele. E o Prota do nada olha pro lado e já muda a direção da sua corrida, correndo em direção à parede. Tá bom? Eu acho que o protagonista enlouqueceu. Então a Célia pergunta onde é que aquele idiota tava indo, enquanto fica surpresa que ele simplesmente mudou o curso. Então ele pula e sobe na arquibancada e continua pegando distância, até que ele se vira e a gente consegue ver lá longe o Duran. Então nesse momento o Prota imbui toda a sua aura em sua pele, que faz com que o chão se trinque inteiro e dá um salto pra frente numa velocidade absurda, explodindo aquele lugar da arquibancada. Então o Duran percebe isso.
Prota passa a milhão, dizendo que é ele que vai chegar primeiro, chamando o Duran de lerdão. E o Prota parece estar voando. Então o Prota aterrissa na frente do Duran, que já fica totalmente desacreditado do que aconteceu. Então os alunos perguntam se eles viram aquilo, dizendo que o Léo não tá pra brincadeira, dizendo que Duran deve ser o mais rápido entre os alunos do primeiro ano. E pensar que ele não venceu é algo surpreendente. Porém, se perguntam se ele não aprendeu o passo de aura ainda. E a Célia fala que não foi bem isso que ele usou, e sim o passo da Fênix. E que esse garoto era simplesmente impressionante. Então aqueles dois que são extremamente fãs do Léo já ficam muito contentes, pois foi o Léo que venceu, enquanto o Carl fala que o Léo é muito legal. Nisso o professor percebe que o Duran usou sua especialidade, usando a sua aura relâmpago para aumentar sua velocidade. E já previa isso, porém a velocidade foi desconcertante. Porém, mesmo Léo Plov sendo mais lento, ele foi melhor em lidar com a situação, pois ele reuniu e focou sua aura em seu pé, criando assim um único e formidável passo da aura, dizendo que essa foi uma aplicação incrível. Então Prota já vai em direção ao Duran, dizendo que essa foi uma boa partida, enquanto estende a sua mão, e que se fosse uma corrida de longa distância, o resultado provavelmente seria diferente. Só que o Duran é ignorante, mandando o Prota vazar dali. E nisso vemos o professor alegre, pois entre esses calouros pode existir um herói. E vemos a Chelsea toda corada, dizendo que o que o Léo fez foi incrível e que gostaria muito de treinar com ele. Então Cláudia resmunga, perguntando por que ela estava tão impressionada com ele e não comigo, no caso com Carl. Entendeu? Eu sei, ficou meio confuso. Dizendo que ela deveria prestar atenção nele também. Porém, ele muda de assunto, dizendo que já que a aula acabou, ele fala pro pessoal ir pro café. E que ele pagaria hoje. E foi com o dinheiro das apostas. Eu sei, cara, eu sei. Mas o Prota pede desculpa, dizendo que eles podem ir sem ele, o que deixa os outros chocados. E vemos nosso Prota saindo caminhando de boa. Então o moleque pergunta aonde é que ele tá indo. E o Prota fala tranquilo que ele vai assistir às aulas de invocação. Então o cara confuso pergunta o porquê que um aluno cavaleiro vai assistir às aulas de invocação. E a Célia disse perguntar o que ele tá pensando. Então o Prota, pensando consigo mesmo, diz que tem algo que ele não entende. Porque o Rei Fada lhe deu uma promessa como recompensa, e que as recompensas do mundo do herói são conectadas à força do dono do mundo, e a recompensa que ele recebeu é relacionada à invocação. Porém, o professor Albi é um mago puro que não tem nada a ver com isso, e que normalmente ele deveria ter recebido uma habilidade relacionada à magia, e que além disso, para fazer contrato com uma fada, ele tem que ir para o mundo das fadas, e que por enquanto isso seria inútil. Então ele chega num campo aberto, e alguém pergunta se ele também iria assistir às aulas de invocação, e essa é a Capitã do Leste, que diz que é um prazer conhecer o Sr. Léo. Então Prota diz que o prazer é dele, chamando ela de Shen Xia. Porém ela pede pra ele ficar à vontade e chama ela apenas de Xia, e diz ter certeza que o Léo era da divisão de cavaleiros, e não esperava que ele teria interesse na invocação também. E o Prota diz estar interessado no espiritualismo, e ela diz que então eles vão se ver frequentemente, e ele pergunta pra ela se ela poderia dizer com qual espírito ela fez um contrato. Então ela mostra, e parece ser um espírito d'água, e ela pergunta pro Sr. Léo se ele poderia mostrar o seu espírito também. Então Prota fala que ele não fez um contrato ainda, e ela pergunta se isso é sério, e que se mais pra frente ele precisar de ajuda, ele se sinta livre pra chamar ela, pois ela pode dar algumas dicas em relação à invocação de espíritos. Então Prota diz que conta com ela, e pergunta quantos anos ela tem. Ela então fala que tem 17, perguntando se o Léo não tinha 15, falando que viu ele conversando com a senhorita Célia. Então Prota fica assustado com isso de 17, pois ela parecia muito mais nova, parecendo mesmo até mais nova do que a Chelsea. Então ela pergunta se ele não acabou de pensar algo rude agora, mas ele diz que não, só que ela não tá muito pra acreditar nisso não. Enfim, ela diz que se impressionou demais com a partida contra o Duran, fazendo o Léo questioná-la se ela assistiu, e ela diz que sim, pedindo pra ir um dia qualquer como este, ele aceite o seu desafio também. Então Prota fala que é claro que ele vai aceitar, deixando a garota toda contente. Então a gente vai pra aula exploratória, e já vemos outros dois alunos encarando o nosso protagonista. Então o Prota pergunta se é só isso de gente que tem ali, e a Xia diz que invocação não é uma coisa tão popular de se escolher, e que aquela também era uma aula exploratória.
E o Prota diz que faz sentido, mas não imaginava que a aula seria realizada ali. Então todos veem uma criatura voando, o que deixa os alunos muito preocupados. Porém, olhando direito, vemos que a gente consegue ver alguém montado, com o bicho já parando em frente a um aluno, que certeza que se mijou todinho, enquanto fala pro monstro ir embora. Já alguém diz que ele tá fazendo isso porque gostou do garoto. E essa é a professora fortíssima de invocação, meus amigos. E ela diz que é um prazer conhecer eles. E é um prazer também, professor, conhecer você, que é isso. E ela se apresenta como Yuria Marin, dizendo ser a professora de invocação que vai ensinar eles esse ano. E eu tenho certeza que todo mundo nesse vídeo sempre quis invocar algum bichinho, né? Só pra ter uma aula com essa professora. E tá aí uma matéria que o pessoal vai tirar 10, 11, fazer ponto extra, matéria de casa, seminário, tudo que tem direito e mais um pouco. Então todo mundo já fica apaixonado nessa professora, dizendo até que gostariam de ser uma das invocações dela. E olha que essas são as meninas falando. Então o Prota lembra de um dos heróis, o Dueno, e fala que se ele estivesse ali, ele diria algo do tipo: ela é uma mulher que tem outro tipo de beleza comparada a Luna e Lisnas, e que não tem como não se sentir inspirada, falando que ele também teria perdido a cabeça. Beleza, então o professor pergunta se todos ali possuem talento com invocações, e todos gritam que sim. Ele diz que isso é uma ótima resposta, então eles vão logo para o local de prática. E chama por Carlo, o professor de invocação do primeiro ano, e pede que formem grupos de 2 pessoas e subam nos grifos. Na obra chamam de griffin, mas eu prefiro falar grifos, é mais legal. Então o aluno fala que essa é a primeira vez que eles veem grifo, e a professora já muda o modo de falar e entra no aniquilador com um olhar de ódio, falando que se não subir, não irá participar da aula. Você é louco, professora convidativa essa aí, mano. Que vontade de participar dessa aula agora, querido. E fala que se não conseguem, podem voltar para casa, enquanto a gente sobe no seu Wyvern, que já levanta voo com uma força absurda. Então o Carlos assustado fala que tá tudo bem, e que eles vão seguir a professora. Então os alunos já vão montando suas duplas, subindo nos seus grifos. Tá levantando o garoto pelo colarinho aqui. Muito bom esse grifo. Então a Shai pergunta se pode tomar as rédeas do grifo ao Léo, indicando que eles já são uma dupla. E o Léo fala pra ela fazer o que ela quiser. Eu acho que sou meio grosso, né? Mas acho que foi um... Pode ser. Então eles já estão sobrevoando sobre as águas em seus grifos. E os alunos estão todos contentes, dizendo que nunca pensou que iria subir num grifo na vida. E que ali era realmente a Lumere. Outro já pede pra trocar, já que ele queria controlar também. Então a Shai fala que ela ficou preocupada. Mas eles aparentemente são bem dóceis. Enquanto o Prota diz pra ela tomar cuidado, pois é difícil para novatos lidarem com grifos. Se questionando se eles não estavam gentis demais. Então a professora leva um apito à boca e sopra. E isso faz com que os grifos meio que saiam daquele controle todo. E a garota pergunta por que de acha eles não estão escutando. Então os grifos aparentemente perdem totalmente o controle. E os alunos notam que eles ficaram estranhos do nada, pedindo ajuda à professora. Então alguém nota que eles estavam dóceis porque estavam sob o comando da professora até agora, dizendo como eles poderiam se chamar estudantes de Lumere se mal conseguem lidar com um grifo, e para que eles controlem eles agora mesmo. E essa professora é meio sádica, jogou os alunos em cima do mar pra fazer um negócio desse. No mesmo mar, inclusive, que tem aquele Kraken imenso gigante, vários monstros. Isso aí não é professora não, isso aí é louco. Então a gente vê a Chiai tentando controlar eles. Então o Prota fala que os grifos são muito orgulhosos, e que se tentar controlar eles à força, vai só piorar a situação. Enquanto ele já põe a mão na cintura e na mão dela, que é isso, Prota, tá jogador, cara? Você é louco. E o que faz, obviamente, a Chia ficar toda corada, perguntando o que o Léo estava fazendo. Então ele vai sutilmente colocando a mão sobre a dela e fala para eles irem. E assim, ela fecha os olhos, enquanto o Léo pega a rédea com a outra mão. Então a professora já nota o calouro prodígio, né, o representante. E ela já chama por Calo, perguntando se aquele era o representante dos calouros do departamento de espadachins. E o Crowley na papelada nota que é ele mesmo. Então ela pergunta se ele, por um acaso, não teria um grifo em casa ou algo do tipo. E o Carlos lê que não, que ele não é nobre o suficiente para ter um grifo. E ela nota então que era talento puro, ficando toda empolgada, falando que eles têm uma joia por ali.
Eles chegam então na Ilha das Bestas, o local da prática do departamento de invocações. A gente vê os alunos totalmente exaustos, deitados na areia. Enquanto o Léo tá ali, de boa, tranquilinho, mais uma segunda-feira. Então ele pega o que parece uma mexerica, uma fruta muito saborosa. Caramba, me deu vontade de comer fruta agora. Então ele vê uma pena caindo. Então a garota pergunta o que foi pro Léo. E ele fala que não é nada demais. Então alguém grita pra eles pararem de brincar e irem até lá. Só que o Léo tava alimentando o grifo, que já tava contentezinho. A professora explica que a partir de agora, eles irão dar início ao teste prático. Fazendo os alunos se perguntar se vai ter um teste na primeira aula. Com o garoto todo exausto dizendo que era apenas uma disciplina temporária. Então a professora disse que comparado às outras disciplinas, ali o caminho será longo. Perguntando se alguém ali ainda não havia entendido. E ela fala que invocação não é simplesmente ter a sensibilidade de mana para fazer um contrato com o espírito. É preciso ter a afinidade. E para uma besta, é necessário a habilidade de dominação. E é por isso que o número de estudantes aqui é bem menor, dando um choque de realidade nos alunos. Porém, comparado com outros tipos de heróis, os invocadores são os com os feitos registrados mais incríveis, perguntando se eles não querem ser grandes heróis como eles. E os alunos ficam todos determinados, gritando que é claro que sim. Então o aluno já pergunta como que vai ser esse teste prático. E essa é Elisa Ergin, uma invocadora do norte da família Ergin. E a professora diz que o nome desse lugar é Ilha das Bestas, e é literalmente cheia desses animais, e que existem bestas que agem como armas para invocadores, e que então eles irão testar suas habilidades de dominação, dizendo que ela é bem simples, para que eles dominem uma das bestas dessa floresta e tragam até ela, e que se eles conseguirem formar um contrato com ela, após dominarem, ela será toda sua. O que alegra os alunos também, dizendo que a Lumeri é realmente incrível. Afinal vai dar uma das bestas da ilha, né, a troco de nada. Que fácil assim, né? Quer dizer, talvez não seja fácil ter essa habilidade de dominador. Então os alunos já saem tudo catando cavaco, correndo pra lá e pra cá, desesperado pra achar alguma besta. Então alguém nota o representante dos calouros, dizendo que tem um rumor por aí dizendo que ele derrotou o Duran, se perguntando se ele conseguirá ganhar dela também. E ela parece muito a Chelsea, rapaziada. Mas sei lá, ela tem uma carinha mais agressiva. Todo mundo vem com o preset de protagonista nesse manhwa, cara. Todo mundo tem cabelo branco, todo mundo tem olho de cor diferente. Então pronto, já sai, desejando boa sorte pra ela. E a professora nota que parece que as crianças do primeiro ano deste ano aqui serão incríveis. Então a gente já vê uns alunos pegando as bestas, uns cervos, um esquilinho, um gato, coelho, não sei que bicho é esse aqui. Enquanto o Prota tá caminhando de boas. E os alunos anotam, perguntando se aquele era o representante. E se ele não estava indo longe demais deles. Então o maluco fala pra deixar pra lá, que é bom que ele fale e fique com os pontos reduzidos, pra que ele volte para a aula do departamento de espadachins, dizendo que nem fazia sentido ele ter ido pra lá. Então no meio da floresta, o Prota tira aquela pena do bolso e assim imbuia sua mana de fênix, enquanto faz com que a pena pegue fogo. E ele dá risada, dizendo que era como ele esperava. E aparentemente aparece algo atrás dele. E mudamos de cena, vemos uns ovos e uns bacons que deu, que fomezinha que deu agora. E tem alguém se perguntando se tá tudo bem com o Léo. Numa barraca, muito estilosa inclusive, é um acampamento absurdo. E alguém diz que é só o primeiro dia dele. E vemos que essa pessoa tá falando com a Reina, a mãe do Prota, perguntando se ela não achava que estava se preocupando cedo demais. Porém, já com o Léo a gente vê chamas, e muitas em volta do garoto. Então ela sente algo, dizendo que o filho deles era muito especial. Enquanto o Léo já tá totalmente cagaço, pois tá tudo em chamas. E ele nota que essas chamas são da terceira geração da Fênix. Então das chamas alguém percebe que é o filho de Zerdinger, e que sentia cheiro da chama da Reina. Então Léo pergunta se ela conhecia a sua mãe. Então aquilo que tá na chama pergunta se Reina era sua mãe. E que então ela não estava louca. E que se ela tivesse um filho, realmente seria na sua idade. E sim, que conhece muito bem a sua mãe. E a gente vê uma Fênix em frente ao Léo. E a Fênix diz que tem uma grande dívida com ela. E essa é Firina, a Fênix, uma das 3 invocações místicas. Então ela se apresenta ao Prota,
Então ele já diz que se chama Léo Plov, perguntando qual era a relação com a sua mãe. E o que ela queria dizer com isso de grande dívida. Então ela diz que a reina salvou a vida da sua invocadora, a Ellen Lunda, o que deixa o Léo meio surpreso ao ouvir esse nome. Então a Fênix disse que ela estava andando numa dungeon em Seiren, e ela perdeu todos os seus companheiros e estava morrendo aos poucos. E de repente, a sua mãe apareceu do nada. E nesse processo, Reina perdeu sua aura flamejante, e que se não fosse por isso, a Reina teria conhecido os outros heróis. Então Léo percebe que foi ali que a mãe dele perdeu as chamas, ficando um pouco cabisbaixo. Porém fala que sua mãe disse que nunca se arrependeu de nada do que fez na vida. Então a Fênix ri, dizendo que esse era o tipo de cavaleiro que ela era. Então ela pergunta o porquê que ela estava em Lumere. E a Fênix diz não poder falar o motivo. E pergunta por que ele não era um cavaleiro. E o que de acho ele estava fazendo ali. E ele diz que ele estava lá porque estava tendo aulas de invocação. O que surpreende a Fênix, que diz que isso é engraçado e que isso era claramente o destino. Dizendo também que finalmente poderá pagar a dívida que tem com a mãe dele. Assim, indo em direção ao garoto, pedindo para que ele fique com aquilo, dizendo que era o seu filho. E a gente consegue ver o Léo segurando o ovo da Fê, dizendo que um dia, quando ele se tornar um grande invocador, espero que ele faça o contrato com o seu filho. Então o Léo pergunta se ele conseguiria fazer esse contrato agora. E a Fênix fica surpresa, dizendo que é cedo demais, e que ele poderá morrer, e que era para parar. Porém o Léo não tá nem aí, e já começa a imbuir sua chama naquele ovo. Então a Fênix nota que é demais, dizendo que sua vontade de desafiar o impossível sem pensar duas vezes lembrava a Reina, quanto deseja sorte pro garoto, que do nada fica num ambiente todo escuro, apenas com uma chama em sua frente. Chama essa que ele tenta agarrar com as mãos, porém nesse momento ela começa a aumentar, e muito, e assim ele sente queimando, dizendo que esse calor fazia com que fosse impossível de respirar. E se essa era a chama da Fênix, que vem como resultado da queima de seus corpos para emitir chamas poderosas, enquanto carboniza a mão dele completamente. Então ele pergunta se elas aguentam essa dor todos os dias, dizendo que esta é a vida de um ser que se regenera de suas próprias queimaduras por toda a eternidade, dizendo que entendia sua dor e que se juntará a ela. Então as chamas parecem convergir com ele, e nesse momento ele já está de volta para a realidade, segurando o ovo em suas mãos, que já começa a se rachar. E a gente consegue ver o olho em chamas do protagonista, totalmente determinado. E nesse momento, toda a chama vai direto para aquela rachadura, deixando a Fênix surpresa, porque ele realmente conseguiu. E ele diz que sim, todo suado. Então a Fênix chama ele de gênio, enquanto sorri para ele, falando que ele será o melhor invocador desse mundo, e o parabeniza por ter concluído o seu contrato, e que o nome dessa criança é Fiora. E olha que coisinha mais fofa, meu Deus do céu, quem pensa que isso é uma Fênix? Olha esse periquitinho, coisa mais linda. Então vemos que ela também é uma das 3 invocações míticas. E a Firina já se transforma numa humana e meus amigos, sou o pássaro de fogo. E diz que confia a sua criança a ele. E o Proto pensa se realmente é uma Fênix, pois ela parecia uma galinha, no caso um pintinho, né? Que fala pio enquanto vira o pescocinho. E ele conclui que definitivamente isso era uma galinha. E que pio fofo, olha esse bicho, cara. Meu Deus do céu, a gente vê bestas, wyverns e do nada um pintinho vermelho de fogo. Então já voltamos para a professora, que já dá uma olhada nos alunos que conseguiram trazer suas invocações. E pergunta ao Carlo que horas eram. E o Carlo fala que faltam 5 minutos. Então a professora nota alguma coisa vindo da floresta. E é um urso gigantesco. Enquanto a Chia tava lá em cima perguntando se ainda não havia acabado. Perguntando se ela domou um urso aqua como possível cavaleira. E que isso era incrível. E quando ela olha pra cima, ela vê asas. E aquele outro garoto de cabelo branco pousa que estava voando em um corpo das sombras. E que essa é uma invocação que mesmo as famílias de invocadores mais famosas sofrem para domar. E o garoto diz que ainda não fez o contrato, mas fez mais do que o suficiente. E então os alunos se assustam, pois aquela garota aparece com uma cobra branca, parecendo a invocação do Orochimaru, falando que já se adiantou e fez um contrato, porque não tem uma dessas ainda na sua família. E a professora nota que é uma serpente Gorgon,
e que isso era excelente. Então Carlo disse que o tempo já passou e que na hora certa o último aluno estava vindo. Esse era Léo Plov, aquela galinha vermelha em sua cabeça. E todos os alunos começam a cair na gargalhada. O cara domou uma galinha, falando que ele deve ter sofrido para domar qualquer coisa fraca e foi atrás de uma galinha. Isso parecia que ele havia desistido de ser um invocador. Porém, o que ninguém sabe, mas a professora sentiu, é que aquilo não é apenas uma galinha. E manda um puta que pariu. Como que ele domou uma fênix? A professora sabe das coisas, Então a gente já parte pro período da tarde, com o Léo ajeitando sua gravata em uma porta. E a professora manda ele entrar. E professora, pode esperar um aluno na senta na sala, só você e o aluno. E o prota disse que falaram que ela gostaria de falar com ele. E a professora invocadoríssima aqui, né, pede pra que ele se sente, dizendo que essa é a primeira vez que ela viu um filhote de fênix e que nem mesmo sabia que tinha uma fênix por ali. E ainda por cima, um novato havia feito o contrato e que isso nunca havia acontecido na escola. Enquanto a professora se aproxima, deixando o Léo um pouquinho cabreiro, dizendo que sabe quem ele é, Sr. Plov. No próximo vídeo, rapaziada, essa obra aqui é muito boa, tá? Eu já falei, não tenho vergonha de repetir. Essa é uma das minhas obras favoritas. E eu quero muito continuar trazendo a continuação dela. Então espero que vocês deixem bastante like, comentem se vocês querem a continuação e aproveitem essa movimentação toda aí. Já se inscreve, caso você não seja inscrito, que a gente tá com a meta de bater 500 inscritos até o final desse ano. E comenta alguma outra obra que você gostaria de ver sendo narrada pela minha pessoa, apresentada por mim aqui no canal do Sup. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Até uma próxima e tchau.